Tem percebido que seus filhos mudaram muito a alimentação? Perderam o apetite, estão preferindo comer apenas alimentos mais industrializados, têm pedido muito doce. A pandemia, será que mudou os hábitos alimentares delas? Eu estou recebendo aqui hoje no estúdio, olha, a gente está com a gastro Tatiana Borges e a Mariana Gimenez, que é psicóloga, justamente para entender o que está acontecendo com essa alimentação, os reflexos disso para a saúde física e principalmente a saúde mental, que também vai à mesa, né? Então, as duas, muito obrigada por terem vindo, tá? E você pode participar conosco. Foi feita até uma pesquisa, não é, isso, Tatiana, que você estava contando pra gente, que mostra um pouco desse perfil da alimentação das crianças? Isso. A revista Abril, o Grupo Abril, ele fez em conjunto com a Danone Nutrition, que tem uma parte só voltada para a alimentação infantil. Eles fizeram uma pesquisa agora entre maio e junho de 2020. Na verdade, o objetivo inicial da pesquisa era identificar os hábitos alimentares das crianças no Brasil. Foram mil pais entrevistados, né? O que é interessante é que eles pegaram várias regiões de todo o Brasil. Mas aí, claro, né, durante a pandemia, eles aproveitaram para questionar também o que os pais achavam do hábito alimentar, se houve ou não mudança no hábito alimentar dos seus filhos durante a pandemia, né? E, por incrível que pareça, né, a resposta foi de 44% que não houve. Só que, por outro lado, nós temos um estudo, que esse estudo é vinculado à USP, que se chama NutriNet, que também qualquer pessoa pode participar, depois eu posso deixar o link aqui. Okay. Então, você entra lá e você pode colocar, responder esse questionário. Lá, por outro lado, a alteração dos hábitos alimentares foram de 48% responderam que tiveram. E que tipo de mudança? A mudança, então, isso que foi interessante. Nos estados Sudeste, Sul, Centro-Oeste, mais centrais, tiveram um aumento, inclusive, em torno de 40,2% para 46% do consumo de frutas, vegetais e legumes. Olha! E também me surpreendeu. Mas, por outro lado, Norte e Nordeste, principalmente em regiões, em classes mais baixas, houve o consumo de alimentos ultraprocessados, né? Que aí entra salsicha, biscoitos, bolacha recheada, refrigerantes, sucos, né? Assim, eles têm algumas explicações para isso, né? O fato de aumento de verduras, de legumes, talvez seja o fato de pais e mães em casa, né, com filhos, não podendo ir aos restaurantes, ao self-service, então eles têm que acabar indo para a cozinhar. Prestando mais atenção nisso. Exatamente. Né? E aí, além disso, uma coisa interessante é que eles colocam a preocupação de hábitos alimentares adequados para ter uma imunidade adequada. Diante do que a gente está vivendo, né? do coronavírus. Eu já volto com a Tati para saber as explicações dessa outra região do país, sim, né? Sim. O Nordeste, o que explica esse aumento por ultraprocessados. E aí, né, Mariana, todos nós estamos vivendo um turbilhão, não parou ainda não, né? A gente pode ter um pouco mais de consciência, mas eu acho que a gente ainda está naquele movimento meio estranho de sentimentos que vem para a gente. E para as crianças, o que a gente percebeu, assim? E o que isso interfere na alimentação também, como a Tati trouxe? O que a gente observa, Mônica, é uma mudança cultural, né? Eu acho que antes mesmo da pandemia, a gente já observava que as famílias vêm tendo muita dificuldade de estar à mesa com as crianças. Verdade. Então, esse momento da refeição, por exemplo, é um momento feito com muita pressa, muita dificuldade, muitas vezes, do pai estar longe dos eletrônicos, né? Às vezes está almoçando, está fazendo a refeição, resolvendo problemas de trabalho. Então, esse momento à mesa trouxe tensão, né? Não existe uma conexão com a família, de uma maneira geral. E aí nós vemos dois cenários: crianças que apresentam uma compulsão alimentar, né, um descontrole em relação à comida, ou um outro cenário, né, de crianças que são seletivas, que apresenta evitação da comida, aversão ao cheiro,
E muitas vezes também essas crianças, por exemplo, que apresentam essa evitação da comida, choram, né, pisam o pé falando que não vou comer, não quero experimentar. Né? Os pais muitas vezes forçam para que então, na preocupação de meu filho não come, o que eu faço? A criança muitas vezes, né, cospe o alimento. Isso traz, né, na mesa da família uma falta de conexão da família em relação ao alimento. Então nós temos os dois cenários que a gente pode identificar que são as dificuldades alimentares na infância. Então o que a gente precisa fazer para mudar esse cenário, né? Vamos falar? Já. A Mariana vem, o que a gente pode fazer? Ela lançou aí essa preocupação para você ver se você identifica. E aí tudo isso que a Mariana falou, Tatiana, eu fico pensando assim, você como gastroinfantil, não é? Isso vai refletir aqui no estômago dessa criança, né? Assim, dor, vômito, isso com certeza, acontece? Mônica. A gente sabe hoje que existe o que a gente chama de eixo cérebro-intestino. Existe um interlocutor entre o eixo cérebro e intestino que se chama microbiota intestinal. São nossos bichinhos de estimação. São bichinhos do bem, eu digo. Né? E essa comunicação ela é uma mão de via dupla. Então, alterações locais no intestino, né, por conta de uma má alimentação, né, sobretudo, elas vão ter impacto nas emoções. Então, um grande exemplo, por exemplo, são crianças que não comem fibras, que têm intestino mais preso, né, que a gente diz, eu tenho até um professor que fala que criança com intestino preso, que fezes vem de enfesado. Então, as crianças mudam, inclusive, a aceitação alimentar. E, por outro lado, questões emocionais, o estresse da mudança de rotina. Nossas crianças não podem ir para a escola, não conseguem ver os colegas, né? Não conseguem ir fazer atividade que eles faziam no dia a dia, né? Ficam restritos à casa, muitos em ambiente de, por exemplo, apartamento, né? Fechado. Demais, né, Tati? Então, o estresse, por outro lado, também, ele vai ter impacto nesse funcionamento intestinal, porque o cérebro, a via tanto vai para intestino, cérebro, como cérebro para intestino. Então, eu tenho uma hipersensibilidade nos órgãos, então eu vou ter uma dor, um limiar de dor mais baixo, então eu vou ter mais dor, queixas de dor abdominal, e a gente tem visto isso. E aí você faz uma série de exames e os exames estão todos normais, né? E não só a questão da dor abdominal também, como distensão, intolerâncias alimentares, vômitos, náuseas, e que acaba levando, né, a realmente situações de dificuldade alimentar e às vezes as situações de estresse nos pais que interpretam que essa criança está com dificuldade alimentar, mas que talvez ela não tenha mesmo, né? É preciso entender esse contexto emocional que as nossas crianças estão. Muito interessante. Nós estamos acabando nesse bloco aqui, mas eu quero trazer novamente a Mariana, porque assim, esse estresse, né? Porque a mãe quer que o menino come, o pai também, menino, você precisa comer, vira essa confusão toda. E aí aquela conexão que você falou que é tão importante, se perde. Com certeza, assim, totalmente. Eu falo que é uma desconexão entre a criança com a família, muitas vezes os pais também que estão ali, um pensa diferente do outro, né? A mãe às vezes quer forçar um pouco, o pai fala não, né? Vamos oferecer então apenas aquilo que ela come, porque se ela comeu pelo menos ali a carninha, o arroz, então pelo menos ela comeu alguma coisa. Então esses conflitos familiares faz com que muitas vezes a gente precisa trabalhar com uma equipe multiprofissional, integrativa. É por isso que eu e a Tati gostamos muito de trabalhar juntas, porque cada uma coloca ali o seu olhar diante do cenário da família e a gente então consegue fazer intervenções diante desse cenário que traz ali tantas complicações em geral para a criança e para a família. E é claro que eu vou pedir as duas para trazer justamente um pouquinho dessas estratégias para você que está vivendo isso. Vou até dar uma olhada aqui no nosso WhatsApp, que é o 998971000, e você participa da conversa com essas duas profissionais. Vou pedir licença a vocês, já a gente volta falando muito mais sobre isso, que é importante, né? Tá acabando o ano, a gente quer começar 2021 um pouquinho diferente. Com certeza. Né? Já volto com vocês aqui.
E hoje nós estamos conversando aqui sobre os hábitos alimentares das crianças. Você percebeu mudanças, né? Reclamações das crianças, um apetite de mais, um apetite de menos, muito sanduíche, salgadinhos, né? O que explica isso? É o que nós estamos conversando e principalmente quais as estratégias para poder melhorar. E eu estou aqui com duas especialistas, a gastroinfantil, a Tatiana Borges, e também a psicóloga Mariana Gimenez, que vão nos ajudar nisso. Nós falamos em relação à mudança dessa pesquisa, né, na região sudeste. Vamos trazer rapidamente no Nordeste, que você falou que houve um aumento aí no consumo de industrializados e alimentos ultraprocessados, né? O que explica, Mônica, Tatiana? Assim, o que eles trouxeram, né, na explicação é que tem a questão socioeconômica, né? Até que aqui até tem uma pergunta. Na sua opinião, quais as suas causas de dificuldade alimentar do seu filho? E eu tenho aqui 13% são dificuldades financeiras. E querendo ou não, né, as bolachas recheadas, os salgadinhos de saquinho, né, eles são mais acessíveis em termos econômicos, né? Então, esse é o grande motivo. De uma forma geral, no Brasil, aquele outro estudo que eu te falei da USP, da Nutranet, foram com 10 mil brasileiros, eles mostraram de uma forma geral o aumento de consumo de industrializados, né? Inclusive eles trazem esse dado de que a gente tem pessoas em situação de dificuldade econômica que responderam o questionário, foi 21%, e chegou pessoas a passar fome mesmo, 9%, né? Então, a gente tem a questão financeira também, tem a questão também eu até vi aqui da questão que a Mari pode falar um pouquinho para nós, da recompensa. Então, nós estamos numa situação de estresse. Eu tô com dó do meu filho não pode ir para a escola, ele adorava ir para a escola. Tá triste. Né? Ele tá ansioso dentro de casa, quer ir para fora, quer brincar, quer ver os amiguinhos. Então, como recompensa, eu vou dar aquilo que traz, né, conforto, né? Porque o alimento, ele vem também como um conforto, né? Que a gente chama os comfort foods, né? E geralmente os comfort foods, eles tendem, né, a ser mais calóricos, né? Que isso tem a ver lá com a conversa entre o cérebro e o intestino. E aí é onde que tem o problema da recompensa. E aí junta a recompensa, que o pai e a mãe estão ali preocupados com os filhos, e tem essa questão da ansiedade também, né, Mari? Sim, eu vejo aqui, às vezes é uma estratégia, né, Tati, que eles utilizam para ver se ameniza ali esse momento de tensão à mesa que eu tinha colocado. Então, às vezes, até mesmo a sobremesa, né? Acho que isso é uma questão tão cultural, porque eu me lembro da minha infância de, se você comer tudo, você vai ganhar, né, o bolo, exatamente, o chocolate o doce, e aí a gente pode pensar em dois processos que dificultam isso, né? Que é ou o descontrole pela comida, e aí nós observamos pais que muitas vezes criam essa tensão do tipo, você está comendo demais, né? Olha só como você está ficando gordinha, você não está entrando nessa roupa porque você está comendo demais. E aí a gente pula aí para uma adolescência onde a gente pode observar crianças com anorexia, com bulimia. E aí no outro cenário da recompensa, crianças que muitas vezes têm tanta dificuldade de comer que os pais apelam para tudo. Seja uma recompensa em relação à sobremesa, ou fala assim, olha, se você comer esse tomate, eu te dou a bicicleta que você quer. Já tive clientes assim, Mariana, eu já tentei de tudo, já ofereci um celular, já ofereci uma bicicleta, já ofereci uma viagem naquele lugar que ela queria, mas eu não consigo. Mas por que não consegue? Porque não é a estratégia mais inteligente para lidar com esse problema, né? Claro. As estratégias a gente vai trazer já, mas deixa eu trazer a participação de algumas pessoas aqui. Olha, lá de Sacramento, a terra do meu Paula... pai. É, a terra do seu pai? Terra boa, né? E a Paula está assistindo a gente, falou, ai, minha filha tem 3 aninhos, não quer comer. Reclama de dor na barriga, deu febre, mas fez os exames, deu tudo normal. Ela até pergunta, pode ser infecção no intestino ou pode ser outra coisa? Eu queria a resposta de vocês duas para essa mãe lá de Sacramento, a Paula.
Sim, assim, qualquer processo, infecções podem sim comprometer o apetite da criança, qualquer tipo de infecção, né? Infecções urinárias, infecções intestinais, ou mesmo um quadro gripal, pode comprometer. A criança tem uma resposta que a gente chama resposta sistêmica. E entre essas respostas, a baixa ingesta de alimentos, né? É difícil dizer se pode ser, teve a febre, a dor abdominal, né? Pode ser um quadro, sim. Às vezes os pais ficam bravos com a gente, que a gente faz, mas pode ser só um quadro, uma virose, né? Mas o problema é que realmente a maioria dos quadros que acometem as crianças são causados por vírus mesmo, né? Bactérias e outros agentes são minorias, né? Mas tem que entender o contexto dessa dor e principalmente os sinais de alarme, né? A gente tem uma certa idade, que é principalmente entre 1 ano de idade até os 2, 3 anos de idade, que a gente diz que é uma anorexia fisiológica. O que é isso? A criança no primeiro ano de vida, ela nasce, né, com tudo formado. Eu tenho cérebro, intestino, só que a gente não está tudo pronto. Então, o consumo calórico para desenvolver esse neurônio, para desenvolver esse intestino, esse coração, é muito grande. Se eu tenho um consumo calórico grande, eu vou querer comer mais. Então, aquele bebê no primeiro ano, né, que a mãe fala, tá lá com a introdução alimentar, tudo que eu coloco na boca, a maioria, né, alguns não, mas querem, né? Mas depois do primeiro ano, essa necessidade calórica ela cai, então automaticamente a criança não come mais a mesma quantidade. Isso é muito importante a gente perceber, porque o estômago de uma criança não é igual ao estômago de um adulto. Então, às vezes a gente olha para a criança com o olhar de um adulto, então eu quero que ela coma muito, né? E às vezes, para a criança, basta uma pequena quantidade para que ela se satisfaça. E talvez aí é onde começa, então, que a Mari falou dos conflitos. E os conflitos geram estresse. E o ato de alimentar passa a ser uma situação desagradável. Nossa, e comer para a imagino, criança, né? Tem que ser prazer. Prazeroso. Pode ter algum pontinho aí de alguma coisinha nessa dor dela, assim, alguma coisa emocional, Mari, na sua avaliação? Pode é muito difícil a gente falar assim, Pode mas... ser muitas coisas, né? Eu acho que quando teria, por exemplo, que avaliar qual é a alimentação da família, da criança. Essa dor pode ser porque ela não se alimenta de fibras, né, Tati, por exemplo. Então, eu acho que o mais importante é levar num especialista para que ele, então, possa fazer essa avaliação. Eu sempre coloco que é muito melhor a gente trabalhar com prevenção, né, de falar assim, nossa, eu tô com um pouquinho de dúvida, deixa eu ser orientada para uma pediatra, para uma psicóloga, para uma nutri. Como que eu posso fazer essa introdução de ofertar o alimento para o meu filho para que eu não crie essa desconexão? Então, a prevenção, Mônica, ela é assim, é uma chave que pode melhorar muito a longo prazo esse processo da alimentação com a criança. Essa nossa relação com a comida, né? Com certeza. Eu queria trazer a Simone de Araxá e já pedir um pouquinho das estratégias, né? Porque o nosso tempo está quase acabando. Só falando para aquela mãe que ela precisa ficar atenta só essa dor, qual que é a intensidade, qual que é a repercussão, se está acompanhada de vômito, de diarreia, né? Aí sim a necessidade da avaliação do profissional. Né? E aí, para a gente trazer as estratégias, né? A Simone de Araxá falou, Mônica, eu tenho uma neta de 2 anos, ela não come fruta de maneira nenhuma e está irritada e com o intestino preso. Então, juntou o intestino preso, juntou a irritação e virou essa balbúrdia. Quais são as estratégias para vós, pais, para que justamente nessas dificuldades sejam diminuídas? Eu acho que o mais importante é incluir a criança no processo da alimentação. Não só no momento de chegar à mesa e, vamos comer. Mas não chama a criança, por exemplo, para falar, filho, né? O que
falta na nossa casa para comer? Mamãe vai ao mercado, me ajuda a fazer essa lista de compras. Ai, as crianças gostam, né, de participar. Ah, então eu vou aqui escrevendo e você vai falando o que falta na fruteira, o que falta, né, no armário com os mantimentos. A gente vai conseguir observar esse olhar da criança. Será que ela só está notando que falta ali a bolacha, o salgadinho e o chocolate? Ou será que ela realmente tem notado que falta as frutas, os legumes? Então, após as compras, chama a criança para ajudar a lavar esse legume. Chama a criança para poder participar desse processo da alimentação. A gente sabe que um dos dados da pesquisa foi a questão da falta de tempo, né, Tati? Da dificuldade dos pais para a questão de tempo em relação a esse preparo, né? Mas pense em por exemplo, seja o café da manhã, que às vezes dá para acordar um pouquinho mais cedo e chamar a criança para participar desse processo, ou, por exemplo, o jantar, que é um momento, às vezes, que está mais tranquilo. Então, o fim de semana, por exemplo, né, que os pais não têm tanto trabalho, mas incluir a criança nesse preparo, né, vem mexer aqui com a vovó, entender tudo né, isso, vamos né? lá fazer com que esse momento, né, da preparação do alimento, Mônica, cria então uma conexão. Um vínculo, né? Exatamente. Então, isso faz com que fique um pouco mais fácil quando a gente chega à mesa. Você sabe que tem alguns exemplos que eu achei interessante, porque as crianças também estão em homeschooling, né? E até ela pode utilizar isso até para tarefas de matemática. Aí. Então, vamos fazer a Ótimo. receita. São quantas xícaras que eu vou colocar? Quantos ovos, né? 1, 2. Então, você vai pôr a criança para contar. Exatamente. Né? Tem até biologia. Vamos fazer um pão? Como é que funciona o fermento, né, com pão? Por que o fermento faz isso? Eu acho interessante, dá até para fazer aula culinária dentro de casa. Estabelecer esse vínculo, essa conexão para evitar tantos probleminhas. Eu preciso tanto agradecer a vocês, que conversa boa, Ai, que viu? bom. Espero que vocês voltem aqui comigo. E eu preciso muito agradecer também a sua participação e te apresentar mais uma vez essas nossas convidadas, a Tatiana Borges, que é gastroinfantil, e a Mariana Obrigada Gimenez, pelo que é convite, psicóloga. Mônica. Voltem sempre, tá bom? Mônica, Obrigada. eu só queria deixar. Posso, rapidinho? Nosso tempo acabou. Depois eu passo para eles. A obesidade. Nós vamos falar sobre isso. Ai, que bom. Tá bom? Pode ficar Que tranquilo. bom. É tanto assunto, né, gente? Mas a gente vai falar sobre isso.